eu pedi muita orientação ao Senhor para saber o que falar hoje. E digo isso porque é assim, a gente vem para a igreja e a gente vem para cá para adorar a Deus e para ouvir a palavra de Deus. E não só vocês, eu também. Eu que vou compartilhar com vocês aqui, mas eu também quero ouvir mais ainda. Porque não quero falar por mim mesmo, quero que Deus fale. Amém. Então, irmãos, quando a irmã falou para mim, eu disse, Senhor, eu não sei o que falar. Tem vários sermões, é claro, mas assim, eu não sei o que o teu povo precisa ouvir, o que o Senhor quer que o seu povo ouça. E Deus tocou no meu coração. Primeiro eu tinha feito um sermão, eu fiz um sermão todinho. A mulher até disse, tu já terminou já. Terminei. Mas aí, de ontem para cá, o Senhor disse para eu falar outra coisa. E assim me mostrou claramente o que eu deveria falar. Então, o que eu vou falar aqui não é meu. O meu tá guardado. Deus mandou falar sobre esse assunto aqui. Por que duvidaste? E não parece que esse tema tem a ver com o tema que se propõe, que hoje é o sábado de quê? Mordomia. Não parece, né? Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, irmãos. Por que tem a ver? A palavra do Senhor, a gente vai falar sobre fé aqui. E a palavra do Senhor em Hebreus diz que sem fé é o quê? É impossível. Impossível agradar a Deus. Tudo bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu posso vir para a igreja e não posso agradar a Deus? Posso vir para a igreja e não estar agradando a Deus? Posso? Eu posso dar estudos bíblicos e não estar agradando a Deus? Eu posso mudar as vestimentas que a orientação do Senhor fala e não agradar a Deus mesmo assim? Eu posso mudar minha alimentação e não agradar a Deus? Isso aí. Eu posso doar o dízimo, eu posso dar ofertas e mesmo assim não agradar a Deus? Irmãos, isso é muito sério. Porque a fé é a base de tudo. Isso eu fico assim, ó, arrepiado. A fé é a base de tudo. E por muitos anos eu fui cético. Como eu falei, já tenho 30 e pouquinhos anos de igreja. E cresci na igreja. Mas eu fui acostumado a vir para a igreja. Eu não fui acostumado a adorar a Deus. Eu não fui educado. Não que minha mãe não quisesse me educar, é óbvio. Mas com o tempo de fazer as coisas, mesmo sempre as mesmas coisas, a gente acostuma, vira normal, natural. Então a gente perde a essência, perde a vitalidade, a virtude. A gente começa a fazer as coisas naturalmente. Então a gente começa a fazer as coisas sem fé. E aí, nós não agradamos a Deus. Então nós vamos ver exatamente isso. Antes de começar a ler e a gente abrir a palavra, vamos orar. Curve suas frontes. Pai bondoso, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, meu Pai, e suplicamos a Sua direção. Sabemos que o Senhor está presente porque a Sua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós ficamos felizes, Senhor, em saber que o Senhor está presente em nosso meio, porque a Sua palavra não mente. Obrigado, Senhor. Por favor, Senhor, aqui o Senhor conhece quem está aqui na frente.
E o Senhor sabe que de mim mesmo, o que eu vou falar aqui não vai surtir efeito nenhum. Mas se o Senhor falar, se a sua palavra falar, o teu Santo Espírito fará a obra, meu Pai, a boa obra. Por isso pedimos a Ti, suplicamos ao Senhor, pela sua graça, que o teu Santo Espírito nos conduza nesse estudo da sua palavra e ao abrirmos a palavra possamos receber o Santo Espírito, Pai, e o verdadeiro entendimento dela em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é normal a gente duvidar, não é? A gente duvida de tudo. Ainda mais nesse mundo que nós somos meio que acostumados a ver pessoas falando algo e logo em seguida aquela pessoa que falou aquilo não cumpre aquilo que ela falou. E a gente vê ano de política, é muito fácil ver isso, né? Se promete tantas coisas e você vai ver no final, nada foi feito. E isso acontece não só na política, isso acontece em todos os lugares, mesmo nas nossas casas. Só que isso tem um efeito na gente. Nós acabamos duvidando. E duvidando de tudo. Até de coisas que nós não deveríamos ter dúvidas. Então nós vamos ver aqui alguns momentos de fé, onde pessoas tiveram fé, e alguns momentos de dúvida também. Antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês, o que é fé? Alguém sabe dizer o que é fé? Hein, irmãos, fé? Muito bem, Hebreus capítulo 11, verso 1. Amém. Fé é o firme fundamento ou a certeza das coisas que se esperam e a prova ou a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. E isso não é tão entendido da gente. Como é que isso é na prática? Como é que isso é na realidade? O texto está falando aqui, e é claro o texto, mas nós não compreendemos bem. E eu não compreendia isso até eu ler um livro chamado Vivendo pela Fé. E esse livro tem uma definição muito simples de fé. E ele fala assim: fé é acreditar que quando o Senhor fala, na própria palavra do Senhor há poder para realizar o que a palavra diz. Amém. Fé é você acreditar que quando Deus fala uma coisa, nessa palavra que Deus falou, tem o poder de criar aquilo que a palavra falou. Então, digamos, vamos por um exemplo bíblico. Gênesis capítulo 1, não precisa abrir. Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus: haja luz. Olha só, na própria palavra de Deus havia poder para criar o que a palavra falou. A palavra diz: haja luz. Havia luz antes? No verso 1 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, não é? A própria palavra. Então a palavra de Deus, ela cria aquilo que ela fala. E isso aqui me chamou muito a atenção, porque agora, com esse entendimento, eu consigo ver a Bíblia de outra forma. Quando Deus fala, na palavra que Ele falou, tem um poder para criar aquilo que está escrito na palavra. Nós vamos ver isso aqui, irmãos. Então, nós precisamos entender essa definição. É muito simples. Fé é acreditar que quando Deus fala, a própria palavra tem poder para criar aquilo que ela diz. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Amém. 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 Mateus capítulo 8. Amém. Verso 5 até o verso 13.
Alguém pode ler, por favor? Eu não. Do verso 5 ao 13. Então Jesus, entrando em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Lê o verso 10, irmão, agora. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Verso 13, por favor. 13. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Quantos aqui não já leram essa história bastante vezes, né? Muitas vezes já foi lido, mas sempre há algo novo na palavra do Senhor. E aqui nós temos um centurião, alguém que não era nem cristão. Ele não era nem judeu. Era um homem que servia o exército romano. E ele ficou sabendo que Jesus curava as pessoas. Então ele foi até Cristo, o seu servo estava enfermo, e com certeza ele amava muito o seu servo. Ele foi e pediu para que Jesus curasse o seu servo. O que Jesus falou? Está escrito aí. Jesus disse no verso 7, eu irei curá-lo. Eu vou. Imagine só, você está com alguém que você ama, doente, e provavelmente em estado já final, e você tem a opção, ou você tem como ir até Jesus e pedir: Senhor, cure o meu servo, ou cure a pessoa que eu amo. O que você faria? Se Jesus dissesse assim: eu vou. O que você faria? Vamos! Venha comigo, Senhor, vem para minha casa. Não é assim que a gente faria? Aquele homem disse: Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas o quê? Fale uma palavra. Quando Jesus ouviu isso, ele parou. O texto diz que ele se maravilhou. Quando a gente se maravilha, como é que a gente se maravilha? A gente levanta, abre os olhos, abre a boca. Não estou acreditando. Jesus fez isso, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E ele fala que nem mesmo em Israel ele encontrou tamanha fé. Nem em Israel, que tinha a palavra nas mãos, ele encontrou fé maior do que aquele homem. E ele se maravilhou. E o que foi que Jesus falou para ele depois disso? Vai. Olha o texto, verso 13. Vai o teu caminho, e como tu creste, assim seja feito. O que o texto fala em seguida? E o servo foi curado na mesma hora. Hoje nós temos esses equipamentos aqui, né, que a gente conversa e manda mensagem quando a gente está do outro lado do país. Não era perto, o Espírito de Profecia diz que não era perto de onde era a casa do centurião, que o servo estava doente, para o local que ele estava com Cristo. Agora vamos nos colocar na história. Você pede a cura para alguém que você ama, e aí a pessoa diz para ti assim: vai, o teu servo vai ser curado, ou a pessoa que tu ama vai ser curada. Não surge uma dúvida, não? Será que isso vai acontecer mesmo? Tão longe, digamos que a pessoa esteja em Mossoró, daqui para lá uns 40 quilômetros, um pouquinho mais, né? 45 quilômetros. Vai e o teu servo vai ser curado. Praticamente essa era a distância. Imagine a mente daquele homem.
Será que ele duvidou em algum momento? Será que ele duvidou essa distância toda percorrida a cavalo até chegar lá para ver? Tem duas coisas aqui interessantes, irmãos. Uma, quando Deus fala, acontece. E a segunda, a fé, a certeza de que quando Deus fala, acontece. Essas duas coisas nós precisamos ter claro. Quando Deus fala algo, aquilo que Ele falou vai acontecer, independente do cenário que esteja. Israel estava cercado pela Síria. E o profeta disse assim: amanhã vai ter comida em fartura para essa cidade. Já tinha quase 3 anos que eles estavam cercados, passando fome. E alguém se levantou e disse: tu tá doido. Nós estamos cercados, não tem nem comida aqui, a gente está comendo cocô de pombo que está caindo, couro do cinto. Aí o profeta falou: você vai morrer quando você ver. Interessante, né? No dia seguinte aconteceu isso. Deus operou um livramento, o exército fugiu e as comidas ficaram fartura. Quando Deus fala, acontece, irmãos. Precisamos crer nisso. E esse sermão é justamente para que a gente deixe de duvidar e passe a crer como convém crer. Como realmente é para acontecer. Então, irmãos, naquele contexto, aquela pessoa que não era cristão exerceu uma fé tão robusta, tão grande, que Jesus se maravilhou. E Jesus fala lá em Mateus 24 uma frase interessante. Ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá ou achará fé na terra? Por que Jesus falou isso? Nós estamos próximo ou não próximo da volta de Cristo? Muito mais do que quando ele falou. Os eventos estão acontecendo. Então, quando Jesus falou isso, porventura achará fé na terra, isso me chamou a atenção. Realmente, poucas pessoas terão fé na terra. Poucas pessoas estarão exercendo a verdadeira fé quando ele vier. Quando Jesus fala isso, me deixa assustado, porque eu me pergunto: será que eu vou ter fé? Será que nós teremos fé ou estamos tendo fé? A verdadeira. Não é uma fé que acredita naquilo que a gente consegue fazer. É uma fé que acredita naquilo que Deus fala. Então, irmãos, eu fiquei me perguntando, depois que eu li esse texto: Senhor, eu não tenho essa fé. Que o Senhor fala uma coisa em um lugar que eu nem consigo enxergar e acontece. Eu não tenho essa fé. Me dá essa fé, Senhor. Porque Jesus é o quê? O autor e consumador da fé. Autor é aquele que escreve, não é? Jesus escreve a fé em nós. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: a palavra de Deus opera eficazmente também em vocês que... a palavra opera eficazmente em nós. Se a palavra opera em nós, operar quer dizer alguma obra, algum trabalho, não é isso? Quem opera faz alguma coisa. Uma ação, né? É uma ação que é feita. E quem é que faz isso? A palavra de Deus. E onde é que está a palavra de Deus? Hebreus capítulo 1. É 1. O verso é 1 também. Alguém pode ler, por favor?
Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e aos profetas. Pode continuar lendo o verso 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. O texto diz, havendo Deus feito o quê? Muitas vezes falado pelos profetas, nos nossos dias, nos últimos dias, falou por quem? Então, a palavra de Deus foi falada por quem? Pelos profetas e pelo Filho. Não está escrito aqui? De Gênesis a Deuteronômio, quem que falou? Quem escreveu? Moisés. Mas quem que falou? Deus falou por Moisés. E aqui você vai ver nos livros da Bíblia, nos livros, quem falou era Deus, mas quem escrevia eram os profetas, Juízes, Josué, Samuel, Davi. Deus falou e as pessoas, mas quem falou? Certo. Se Deus falou, então toda a Bíblia é a palavra. E toda a Bíblia que é a palavra de Deus faz o quê? Opera. Nós temos que compreender isso. A Bíblia, que é a palavra de Deus, esse livro que vocês têm nas mãos, opera. Faz algo. E a gente já viu que a fé é acreditar que quando Deus fala, essa palavra que Ele falou se cumpre. Não porque é um poder em nós para isso. É porque Ele falou. Ele falou. Então nós temos que entender, irmãos, que isso precisa estar diante de nós. Se você entende, quantos aqui não dariam milhões para ter Deus na sua casa hoje? Quantos nesse mundo dariam? Deus na sua casa. Nós temos a palavra dele nas mãos. Só isso já nos deveria tornar alegres, felizes, porque temos a palavra. O que Deus falou, Ele falou pelos profetas, Ele falou por Jesus Cristo. Nas mãos nós temos a palavra da vida, que a Bíblia diz. Você tem a palavra da vida nas suas mãos. Isso que eu vejo, Senhor, que maravilha. Hoje eu vejo a Bíblia de forma diferente, porque hoje a palavra da vida está nas minhas mãos. Não é palavra de dúvidas, irmãos, é da vida. Então, a fé é crer que essa palavra faz alguma coisa. E o que essa palavra é capaz de fazer? Você já parou para pensar o que a palavra de Deus é capaz de fazer? Nós vimos aqui Gênesis capítulo 1, que é quando Deus fala, a coisa aconteceu. Vamos abrir Marcos capítulo 5 agora. Vamos ver o que a palavra de Deus é capaz de fazer. Isso aqui também passou despercebido por muitos anos na minha vista. Marcos capítulo 5, verso 25. 5:25 diz assim: E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, a minha versão um pouco diferente, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha, e não havia melhorado, mas antes estava cada vez pior. Verso 27. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás dele, comprimida, e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, serei sã. E imediatamente a fonte de seu sangue secou, e ela sentiu seu corpo já está curado daquela aflição. Verso 30. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que sairia a virtude de si, voltou para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Verso 31. E disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, tu não vê que a multidão te aperta? E dizes: quem me tocou?
E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Verso 33. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, segundo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. Verso 34. E ele disse: Filha, a tua fé te sarou. Vai em paz e ser curada da tua aflição. Amém. Agora eu fiquei em dúvida. Porque nós lemos que a palavra de Deus tem poder para realizar aquilo que a palavra diz. E vimos que isso era fé. A pergunta é: filha, a tua fé te salvou. Que fé? Se fé é acreditar que a palavra de Deus pode realizar a coisa que falou. Que fé é essa? Então é outra definição para fé? Será, irmãos? Todos tocaram a Jesus. Ele estava sendo comprimido pela multidão. E a pergunta é: por que só aquela mulher foi curada? Fé em quê? Fé em quê? Mais uma vez, fé é acreditar que quando o Senhor fala, na própria palavra há poder para realizar o que a palavra diz. Isso é fé. Mas não tinha palavra. Ou tinha? Abramos a Bíblia em Malaquias capítulo 4, verso 2. Podem ler, se alguém achou. Mas para você que teme ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação das suas asas. Amém. A minha versão diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como novilhos na estrebaria. Ok, alguma versão diz assim: cura nas suas asas? Não? Só salvação? Tá. A Bíblia que eu tenho, ela é a mais próxima do original. É a Bíblia King James, versão 1611. Um adendo aqui. O rei King James, ele praticamente lutou contra o papado. E o papado tentou esconder a Bíblia. Então ele contratou várias pessoas e as pessoas procuraram os manuscritos e escreveram a Bíblia, porque estava sendo amarrada pelo papado. Então, por isso ele teve muita guerra, parece que até morreu por causa dessa situação. Mas foi escrita uma Bíblia. E essa Bíblia tem hoje, só coloca na internet, Bíblia King James Version, KJV, 1611, você vai encontrar. Tá. Tem outra Bíblia também que é muito boa, chamada Almeida Corrigida e Fiel, que é o que ela tem. Também é bem próximo. Tá, ok. Vamos continuar. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas. Aquela mulher que estava sofrendo um fluxo de sangue chegou até Cristo e ela viu uma coisa. A profecia de Malaquias que tinha sido falada 400 anos antes, Malaquias veio 400 anos antes de Cristo, né? Diz assim: para você que teme o meu nome, nascerá o sol da justiça. Essa linguagem, o sol da justiça, era o Messias. Então, o Messias nasceria. E o texto fala que ele traria cura nas suas asas. Espera aí. Estranho. Mas o sol da justiça não tinha asas. Jesus não tinha asas. Então, uma outra diferença. A tradução de asas é a mesma tradução de vestes. Então, quando vocês podem até anotar, o nome é Canaf. Canaf. É a mesma tradução, tá, do hebraico, para asas e vestes.
Então, quando aquela mulher viu Jesus, ela creu e ela lembrou o quê? O sol da justiça trará cura nas suas vestes. Olha o que aquela mulher fala. Porque dizia, se eu tão somente tocar, vou ser curada. Porque ela creu na palavra de Deus que foi dada 400 anos antes. Porque ninguém que estava apertando ao Senhor e conhecia a profecia também, porque os judeus conheciam tudo aquilo ali, era o último profeta. Era como se fosse Ellen White para os adventistas. O último profeta. Então eles conheciam, era ensinado de pai para filho, tinha escolas na época que ensinavam. Eles sabiam da profecia, mas ninguém tocou em Jesus e recebeu a cura. Muitos tocaram em Jesus ali. E esse aqui é o ponto. Ela creu na palavra de Deus. Amém. Irmãos, quando cremos na palavra, a palavra faz o que ela diz. Eu tenho tido experiências com isso, irmãos. De acreditar, de ler a palavra, não como um livro de estudos, não como algo que eu vou avaliar. Não. Quando Deus fala, acontece. Amém. E eu louvo a Deus porque essas histórias que ficaram escritas, elas foram escritas para todos nós, Paulo diz, para que nós possamos ser advertidos por essas histórias e começar a crer na palavra. Aquela mulher teve a verdadeira fé de olhar Jesus e lembrar-se da profecia que falava de Jesus. E por ela ter fé, ela tocou e ela foi curada. Irmãos, isso aqui é tremendo. Tremendo. Mas essa fé, irmãos, não é uma fé simplesmente de pessoas. O próprio Cristo tinha essa fé. Você sabia disso? Vamos abrir Mateus capítulo 8, 23 a 27. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos seguiam. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Verso 26. E ele lhes disse: Por que temais, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se em grande calmaria. Verso 27. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí você pode pensar aqui, é muito fácil. Jesus, numa tempestade, é claro que ele ia descansar, enquanto os discípulos iam se atormentar. Por que Jesus estava descansando? Ele estava cansado. Mas por que ele estava calmo? Quando ele acordou, ele não pensou que ia morrer. Por quê? Já que a tempestade estava assustando todo mundo. Vocês sabem por quê? Está escrito. No Desejado de Todas as Nações, assim, ó. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em quê? Perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou no olhar, pois receio algum havia em seu coração. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava.
não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em seu seno. Sabe o que está dizendo aí? Não era porque Jesus tinha poder que ele estava descansando. Não era na posse desse poder, da força onipotente. Sabe por quê? O texto fala assim, ó, esse poder ele deixou. Ele não tinha poder. Jesus não tinha poder para acalmar a tempestade. Aí diz mais. Ele diz, eu não posso fazer nada. Ó, eu não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. Ele falou isso. Jesus mente? Não. Então, se ele disse que ele não podia fazer, é óbvio que ele não podia fazer. Mas como é que ele acalmou a tempestade? Como é que ele curava as pessoas? Confiava no poder de quem? Seu Pai. Seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, isso aqui é interessantíssimo, nós vamos ver já um texto, que Jesus repousou, e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de quem? De Deus. Amém. Você tem poder? Não. Jesus também não tinha. Sabia disso? Ele deixou tudo para trás. Ele viveu essa terra como um ser humano igual a mim, igual a você. Eu vi até um documentário de como Jesus era. Não é aquele branco de olhos azuis, moreno, 1,60 m. Assim que era Jesus. Porque é assim que era o povo daquela época. A Bíblia diz que não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza tinha, não é assim que está escrito? Ou seja, ele era uma pessoa normal. Ele não era mais alto, não era mais forte, nada disso. Ele era alguém comum. Só que alguém comum confiava em seu Pai. Amém. Ele confiava. E qual foi o poder que fez ele acalmar a tempestade? Por silêncio a tempestade? Poder de Deus. O poder de Deus. Mas como assim? Jesus tinha fé, ó, e foi pela fé. A gente já viu que fé é acreditar que quando a palavra de Deus fala, ela vai cumprir o que falou, não é isso? Que palavra Jesus estava tendo fé? Porque se foi pela fé, ele tinha que ter fé. Abramos a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 43, verso 2. Amém. Isaías 43, verso 2. Amém. Misericórdia. Isaías 43. De onde Jesus tirou poder para acalmar a tempestade? Isaías 43, verso 2. Amém? Amém. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando, através dos rios, eles não te submergirão. Quando passares através do fogo, tu não te queimarás, nem chama arderá em... Olha, Jesus lia a Bíblia. E foi pela fé que ele não ia submergir, ele não ia afundar, que ele disse para a tempestade, calma e aquieta-te. Foi pela fé em quê? Na palavra de Deus. Jesus confiava na palavra de Deus. Por confiar na palavra de Deus, ele sabia, nós não vamos morrer aqui. Por isso é que quando ele acordou, o texto fala, desde já todas as nações, quando ele foi despertado, ele estava em perfeita paz. Ué, por que vocês estão assim? A palavra de Deus fala que quando nós passarmos pelas águas, o Senhor está conosco. Amém. Irmãos,
Se aqueles homens lembrassem da palavra e tivessem fé, eles não iam acordar Jesus. Pelo contrário, estariam todos dormindo, descansando, confiantes. Muitas coisas acontecem na nossa vida, irmão. Sabe por quê? Porque não confiamos. Aí acontece um problema, uma tempestade, uma luta. Sabe o que a gente faz? Se desespera. Procura a solução, aí se arrebenta mesmo, que cada solução é pior. Só traz consequências ruins. Quando o próprio Deus fala, eu estou com? Não há o que temer. Amém. Não há o que se desesperar. O Senhor, a palavra dele, Deus mente? A gente já viu que ele é que falou pelos profetas. Isaías era profeta? Então é Deus falando. Se Deus está falando, ele está dizendo assim, eu estou com? Amém? Amém. Amém, irmãos. O Senhor está conosco. Deus não mente. E Deus não fala só com uma pessoa. Quer dizer, ele só fala para quem tem fé. Quem não tem fé não adianta. Você vai ler 1000 vezes isso aqui. Vai ser nada. Numa dificuldade você vai buscar outros meios, só não Deus. É assim que a gente faz. Deus falou. Se Deus falou, é rocha, irmãos. Rocha. Não é isso aqui que está... Qualquer coisa move. É rocha. Deus falou. Quando Deus fala, irmãos, não tem mais o que fazer. Acabou. Deus falou. Quando passares pelas águas, estarei com? Amém. Então Jesus não estava... meu pai, agora eu vou morrer. Essa é a minha hora. Será que é a minha hora? Jamais. Jamais ele faria isso, porque ele confiava no que Deus tinha falado. Vamos abrir em Mateus capítulo 14. Amém. Irmão, vocês acham mais rápido que eu aqui. Mateus capítulo 14. Verso 27 ao 31. Amém. Aqui, Jesus está andando sobre as águas. Ele se aproxima do barco. E os discípulos pensam que é um fantasma. E então, Jesus diz, não sou eu. Olha o verso 27. E imediatamente Jesus falou com ele dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. O que Jesus falou? Vem. Verso 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Amém? Amém. O que Jesus falou? Vem. Vamos continuar. E ele, vendo o vento, que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou, dizendo, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, por que duvidou? Por que Pedro duvidou? Pedro, até certo momento, creu na palavra. É possível um homem andar sobre as águas? Naturalmente falando? Se você pisar na água, você já afunda. É impossível, fisicamente falando. Porque a nossa resistência, a densidade do corpo humano é maior que a densidade da água, então a gente vai afundar. Mas quando Deus fala aquilo que é impossível,
se torna possível. Porque quem falou? Deus. Havendo Deus outrora falado pelos profetas, neste tempo falou pelo Deus falou, irmãos, pelo seu Filho. E quando Deus fala, aquilo que é impossível, não tem como fazer, acontece porque Deus falou. Porque quando Ele fala, cria uma rocha na água. É assim que é a palavra de Deus. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus com esse entendimento, com essa visão, irmãos, a nossa vida vai ser totalmente diferente. Os conflitos que a gente tem, não vamos ter mais não. Não vamos ter, irmãos. Porque nós confiamos em quem temos crido. E Deus faz a obra. Nós vemos, a palavra de Deus opera eficazmente em quem crê. A palavra opera em quem crê. Por que duvidamos? Ellen White diz assim, quer dizer, o livro Vivendo pela Fé. Quando nos lembramos das palavras de Jesus, por que duvidaste? Então sabemos que quando Pedro andou sobre as águas, foi a palavra de Jesus que o sustentou. Foi a palavra vem que o sustentou. E foi somente quando ele desconfiou dessa palavra vem que ele começou a afundar. Isso aqui é tremendo. O mesmo poder, Ellen White fala agora, o mesmo poder exercido por Cristo quando andava visivelmente entre os homens, acha onde? Não, a gente está falando esquisito. Na Bíblia que eu tenho na mão. O mesmo, olha gente, isso aqui é maravilhoso. O poder de curar, o poder de salvar almas, de pregar o evangelho e de várias pessoas ouvir em línguas diferentes. Está onde? Na Bíblia que você tem na mão. A pergunta é, por que nós não temos esse poder? Porque não temos fé. Por isso que não temos esse poder. Por isso que Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, será que alguém vai ter fé na terra? Será que eu tenho fé? Por sua palavra, pela Bíblia que você tem na mão, ele curava a doença, expulsava os demônios. Por sua palavra, a palavra de Deus que você tem na mão, acalmava o mar, ressuscitava os mortos, e o povo dava testemunho de que sua palavra tinha autoridade. Ele falava a palavra dele? O que ele achava? Ele falava a palavra de Deus. A mesma palavra, ou a mesma que falara a todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Ellen White, a profeta que nós cremos, né? É para crer, que é do Senhor, está dizendo. Eu creio, mas tem muita gente que não crê. Irmãos, a palavra, essa palavra que tem o poder. Aí nós passamos 5, 10 horas nisso aqui e isso aqui. 15 minutos. Lê um versículo e vai embora para o trabalho. Você quer ter poder? Troque, meu irmão. O tempo que você passar aqui com isso aqui, você vai ter poder. O poder não é seu. É o poder de quem? De Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. A Bíblia apresenta Jesus como sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Está escrito em Hebreus 1:3.
Deus sustenta, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá, o que isso tem a ver? Nós acordamos hoje, viemos para a igreja. O sol nasceu, né? A gente diz nasceu, né? Ele se levantou. Não foi isso? Jesus precisa pegar o sol está aqui, levantando ele com a mão. Ele faz isso? Não. A palavra que ele falou, haja luminares. Quando ele falou, aconteceu, e até hoje acontece. Veja o tamanho do poder de uma palavra falada. Ele sustenta todas as coisas pela palavra. Por isso é que Pedro andou sobre as águas. A palavra vem, sustentou ele. Irmãos, 3 letras, vem, deu poder suficiente, deu condição, criou uma coisa, alguma coisa ali na água que ele andou, irmãos. E esse livro, Vendo pela Fé, diz, se ele continuasse crendo, ele continuaria andando. É óbvio, né? Ele afundou porque ele não creu. E eu fico maravilhado. Senhor, quão poderosa é a sua palavra. Quão grandiosa, quão maravilhosa é a palavra. Em Apocalipse, não precisa abrir, dá 2 características do remanescente. Quais são as características? Já vimos até na lição uma vez aqui. Muito bom. Nós já vimos aqui qual é a fé de Jesus, não é? A fé de Jesus é aquela que se apropria, crê na palavra. Essa era a fé de Jesus. E João fala que nós, ou alguns aqui, remanescentes, e ele dá a característica. Para ser remanescente tem o que ter? Guardar os mandamentos de Deus e tem que ter a fé de Jesus. Fé, irmãos. É isso que Deus quer. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser remanescente. Sem fé, a gente vai fazer as coisas pela carne, pelo braço, pelo aquilo que a gente consegue resolver. A gente vai fazer tudo só pela vista e não pela fé. E aí é problema em cima de problemas. Diz assim, a palavra apresenta a Deus sustentando todas as coisas, né? A Bíblia apresenta. O poder capaz de salvar você é o mesmo poder capaz de te manter. Quando você crê, você é guardado pelo poder de Deus para a salvação. Então, quando você crê, Jesus te guarda. E aí o que acontece? Eu estou na tempestade, eu me desespero, eu me preocupo, eu vou à palavra. Entendeu? Mas você tem que ser isso mais prático, né? Tem que ser mais prático isso. Vamos tornar mais prático aqui. Digamos que você está num relacionamento com uma pessoa. Alguns aqui têm relacionamento, outros não, mas nem precisa ter. Surge uma situação que você é tentado a se irritar. Isso é natural, normalmente a gente faz isso. Quando alguma coisa fora do nosso controle sai, a gente se irrita. Irmãos, a palavra de Deus tem poder para tornar essa irritação em paz. Sabe como?
você vá na palavra de Deus e você lembra, os mansos herdarão. Quando você fala a palavra de Deus, não é falar como se fala, não, com fé. Você não precisa abrir a Bíblia para ler. Lembre do verso. Se você está sendo instigado a se irritar, a se estressar, se você vai lá na palavra de Deus, irai-vos e não pequeis. Se nós cremos, naquele momento, a palavra vai operar na sua vida a mansidão. Amém. Irmãos, nós temos que exercitar isso. Exercitar é fazer muito. É como na matemática. Você tem que, para aprender, você vai ter que tentar fazendo até. É assim. Na matemática é assim. Digo isso para vocês porque eu passei anos estudando matemática. E se você não exercitar, você não avança. Ficar assistindo aula não avança. Tem que exercitar. E assim é com a palavra de Deus. Surgiu uma situação com o filho, com o marido, com a esposa. Surgiu com a mãe, com qualquer coisa, irmãos. Se você for a palavra de Deus, procure versos. Ellen White tem uma mensagem que eu não compreendi. Um texto que ela fala, ela escreve assim: construa muros de passagens bíblicas ao seu redor e Satanás não terá como te derrubar. Amém. Se você construir muros de passagens bíblicas, sabe o que é isso? Dia após dia você vai lendo versos, gravando, não só memorizando, mas também meditando neles. Satanás não vai ter. Sabe por quê? Na hora que ele tentar, o Espírito Santo enviará um verso à sua mente. Te lembrará. Não está escrito assim? Que o Espírito vai nos lembrar? É isso que o Senhor quer fazer. Porque nós fomos lá e fizemos a nossa parte. Estudamos a palavra com fé, buscamos, guardamos a palavra. O Salmo não diz isso? O que o Salmo diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Mente? Está escrito na palavra, então é verdade, irmãos. Quando eu guardo a palavra, acabou. É isso, irmãos, exatamente isso que nós precisamos compreender. Deus sustenta todas as coisas. E esse poder que sustenta todas as coisas nos salva e também nos mantém. Quando eu creio, eu sou guardado. Se sua fé não se apega ao poder de Deus contra a constante opressão, não podemos considerá-la como uma fé salvadora. Sempre que você cai em pecado é porque naquele momento a sua fé abandonou o Senhor e você não creu nele. Naquele momento você não lembrou da palavra de Deus. Naquele momento você estava por conta própria. Então o que acontece? Você cai. Surgiu, caiu. Agora, se quando vem alguma coisa diante de você, vem alguma opressão e você se apega à palavra, lembra daquilo que você leu, busca alguma coisa, com fé, imediatamente Deus tira aquilo. Imediatamente, irmãos. Precisamos aprender a confiar nessa palavra. Jesus, diante da tentação, o que ele falou? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Na hora que Jesus falou, a própria palavra alimentou ele. Porque Deus mente? Não. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isso alimenta o homem. Isso alimenta você, irmãos. Isso me alimenta.
Nós precisamos ser alimentados pela palavra. Não uma coisa superficial ou uma coisa mística, é Deus literalmente te alimentando. Eu via, rapaz, Jesus 40 dias sem comer. É possível isso? A ciência diz que não pode passar muito tempo, parece que é uma semana, você já morre. Não é assim que a ciência diz? Você pode pesquisar depois na internet, você vai ver. Quantos dias uma pessoa consegue passar sem morrer? Sem comer. Como Jesus passou 40 dias, irmãos? Foi alimentado pela palavra. É isso que precisamos, irmãos. Vai ter momentos que nós vamos passar dias sem comer também. Você não vai poder comprar e vender. Está escrito? Quem que vai te alimentar? O próprio Deus. Amém. Você lendo a Bíblia com ânimo, Senhor, olha que bênção! E Deus te alimentando. No meio do deserto, fugindo, e Deus te alimentando. Isso, irmãos, é que Deus quer fazer conosco. Só que você só vai se alimentar no futuro se você começar a comer agora. Aqui é o momento de você aprender a comer. Nós não temos como... Quem consegue comer uma melancia desse tamanho? Ninguém. De uma vez só. Agora imagine, você come hoje. Daqui a pouco come de novo. Daqui a pouco de novo. Você não consegue comer a melancia inteira? Consegue. Devagar. Respeitando os horários de digestão. Consegue sim. Está aqui, irmãos. Algo que dá mais nutrição do que uma melancia. Amém. Que é mais saboroso, é mais doce. Aqui diz que quando alguém come, é doce, como mel. Está escrito. Deus mente? Se está escrito, é verdade. E mel é nutrição? Demais, irmãos. Quando você está sendo tentado a pecar, você pode só citar isso aqui, ó. Ui. Isso aí. Você não precisa nem lembrar do texto específico. Só lembre-se desse texto. O pecado não terá domínio sobre você. Se você está passando na rua e tem alguém, normalmente isso acontece com os homens, mas as mulheres também, tem uma mulher mal vestida, do jeito que o mundo está andando hoje, e você está sendo tentado a olhar aquela mulher e desejar, vá à palavra, irmãos. A palavra do Senhor diz em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre... Ué, mas o pecado está tendo domínio sobre mim, porque quando eu passo a mulher, eu já olho e já desejo. E a Bíblia diz, se eu desejei, eu pequei. Eu já adulterei. Quando eu leio a palavra com fé, na minha mente, e eu cito a palavra com fé, pode passar o que for, o pecado não terá domínio sobre vós. Amém. A palavra de Deus pode operar dentro de você a mudança, irmãos. E para finalizar, eu quero ler o último verso, Isaías 55. Isaías 55, verso 10 e 11. Amém. Cinquenta e cinco, verso 10 e 11 diz assim, amém? Amém. Porque assim como cai a chuva e a neve do céu, e não retornam para lá, sem antes molhar a terra e fazer produzir e brotar, para que possa dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será
a minha palavra que sai da minha boca, ela não retornará para mim vazia, porém antes fará aquilo que me apraz, aquilo que eu desejo, e prosperará pela coisa que eu a enviei. A palavra de Deus não volta vazia. Então, se você tem a palavra nas mãos e lê a palavra com fé, e na hora da luta você vai até Cristo e cita a palavra, você recebe a vitória. O último não é nem um verso, é um amigo angolano que estava conversando com ele, e ele citou esse verso. Não é um verso não, é um ditado angolano lá, que diz assim: o meu povo pode ter o que diz, mas o meu povo diz o que tem. É muito usado isso lá. Nós podemos ter o que diz, o que dizemos. Você pode ter o que sai da sua boca, a palavra. Mas o que a gente diz, problemas, dificuldades, lutas, é só o que a gente fala. Não citamos a palavra, a gente cita problemas. E por isso, não temos a fé de Jesus. E se não temos a fé de Jesus, não somos remanescentes. E se não somos remanescentes, eu posso continuar mais 30 anos dentro da igreja, dando dízimo, fazendo a reforma de saúde, mudando as roupas, mudando música. Vai adiantar nada, irmãos. Não estou dizendo que essas coisas não devem ser feitas. Essas coisas precisam ser feitas, porque Deus falou. E quando Deus fala, só que eu não posso fazer essas coisas sem fé. Se eu fizer essas coisas sem fé, eu não agrado a Deus. Você pode ter tudo que quisermos. Tudo. O que você mais quer mesmo nessa vida? É dinheiro? É carro? É casas? É bens? É um nome famoso? Ou é o Espírito Santo? Deus já deu o Espírito Santo. Ele diz: eu enviei para vocês o Consolador. Você crê nisso? Você recebe. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Se você crê, todo aquele que pede, crendo, receberá. Deus quer enviar o Espírito Santo para fazer uma obra nessa terra, né? De iluminar o mundo com a glória de Deus. Amém. Nós não estamos iluminando o mundo com a glória de Deus. Pode fazer 1000 Calebs, irmão. Pode batizar 100.000 pessoas num dia. Se o Espírito Santo não tiver, não adianta. Vai se batizar como acontece hoje. Amanhã, só 10% isso aqui é matemática, irmãos. No máximo, dessas pessoas vão ficar na igreja. Porque elas vão para o Caleb e vão assistir uma pregação, uma forma diferente, quando chega na igreja diferente. Elas não encontraram Deus, elas encontraram divertimento, elas encontraram brindes. Não adianta, irmãos. Agora, se o Espírito trouxer, por meio de você, não sai. E vai trazer outros, e vai trazer outros, e outros, e outros. A obra vai terminar rápida. Deus está esperando isso, irmãos. Ele já enviou o Espírito. Está escrito: eu vos enviarei. Nós não recebemos porque pedimos mal, está escrito.
Só pedimos coisas que não tem o que fazer. Não vamos nos dar o Espírito Santo. Vamos colocar de joelhos. Oremos. Santo e poderoso Deus, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. O Senhor nos guarda. A Tua palavra diz que o Senhor é quem nos guarda. É a nossa sombra e a nossa direita. O Senhor falou isso. Se nós estamos aqui, é porque a Sua palavra é verdadeira, Pai. Porque a Sua palavra diz que o inimigo quer nos destruir e está ao nosso redor. Se o Senhor não nos guardar, seremos destruídos facilmente, Pai. Mas nós agradecemos porque até aqui o Senhor nos abençoou. Amém. E o Senhor tem nos abençoado para que possamos entender a Sua palavra, confiar na Sua palavra, tornar a Sua palavra uma rocha em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque todo o tempo duvidamos. Somos como aquele povo no deserto que o Senhor abençoava, fazia um milagre, fazia água jorrar da rocha. Dia e noite havia uma nuvem protegendo eles do sol e do gelo que é o deserto à noite, com a nuvem de fogo. E mesmo assim, aquele povo não confiava, não acreditava no Senhor. Quando eles foram enfrentar, sair para batalhar, eles tiveram medo. E aqui vimos, Senhor, que quando a fé existe, o medo vai embora. Porque há paz. E onde há paz não existe medo. O resultado da fé é paz. É tranquilidade. É mansidão. Só que aqui, Senhor, há pessoas que não desfrutam dessa paz, dessa mansidão, porque não têm fé. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor separou uma medida de fé para cada um de nós. E nós pedimos ao Senhor essa medida de fé, porque realmente não temos. Impossível para cada um de nós criarmos fé, já que o Senhor é quem é o Criador, o autor da fé. Ó Pai, cria em nós, Senhor. Cria em nós essa fé de confiar na Sua palavra, de descansar na Sua palavra, de permanecer sem mudar o nosso estado emocional por conta de qualquer coisa. Somente confiando na Sua palavra é possível. Amém. Nós vimos aqui tantos exemplos de fé. Ajuda-nos, Senhor, a repetir, a aprimorar, a ter mais fé até do que esses exemplos que foram dados aqui, Senhor. A descansar de uma forma em ver o Senhor cuidando, em ver o Senhor trabalhando, em ver o Senhor guiando. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, suplicamos. A Tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Não estamos pedindo para nós mesmos, Senhor. Até porque tudo em nós é ruim. Tudo em nós é triste. É pecado, é justiça própria. Mas quando vem do Senhor, é a justiça pela fé. É a pureza. É a santidade. Por favor, Senhor, pedimos ao Senhor, não temos como criar essas coisas. De nós mesmos é impossível. E o Senhor fala, sem o Senhor nada podemos fazer. Agradecemos ao Senhor, Pai.
porque o Senhor é quem faz. E o Senhor deseja, porque o Senhor diz que tudo que pedimos, crendo, receberemos. Agradecemos porque o Senhor já enviou essa medida de fé que pedimos. E agora só precisamos exercitar. Só precisamos ir à sua palavra, ler a sua palavra, não como um livro comum, mas como o poder de Deus para a nossa salvação. Como a barreira, o muro de passagens. Obrigado, Senhor, porque a fé é realmente a vitória de todo cristão. E se nós permanecemos na fé, o Senhor escreverá o nosso nome. Porque assim cantamos aqui, cremos nisso. Em nome e por amor de Jesus, nós te agradecemos por essa sua palavra. Amém, Pai.